Os romanos acreditavam que um enterro digno era essencial para uma boa passagem desta vida até a vida por vir. E por isso, havia muita preocupação quanto a esta questão fúnebre. Por isso, muitos cristãos se filiavam a sociedades funerárias, chamadas de collégia, para assegurarem para si e para os seus familiares o enterro digno. Eles pagavam até cotas mensais que seriam usadas para cobrir os custos do seu funeral e também dos outros membros de sua família. Os membros do colégio tinham a garantia de um lugar no columbarium. Já os que morriam nas mãos da justiça ou cometiam suicídio não tinham direito aos ritos usuais de cremação. Aquelas classes mais baixas, como alguns tipos de escravo ou gente miseravelmente pobre, também não tinham como pagar as honras de uma pira fúnebre, então tinham os seus corpos lançados em poços de areia, onde eram deixados para putrefazer. Segundo o escritor romano Quintus Horácios Flaccus, que escreveu suas sátiras por volta do 1º século a.C., muitos desses poços foram cobertos no reinado de Augusto por causa das constantes reclamações quanto ao seu mau cheiro. E imagine como cheiravam mal. Afinal, esses poços eram construídos fora das cidades justamente para evitar esse incômodo. Mas nem por isso o problema parecia estar resolvido. Já os cristãos, herdando dos judeus o cuidado pelo corpo do defunto, evitavam as cremações. Contudo, por serem considerados foras da lei, eles não tinham direito a terem sepultamentos próprios ou serem sepultados em cemitérios judaicos. Além disso, a crença na ressurreição corpórea criou um temor de que, caso o corpo fosse destruído, eles não poderiam ter a chance de participar da ressurreição final. Por isso, construíram as suas primeiras catacumbas. Não se sabe ao certo como iniciou-se a construção das catacumbas cristãs. Entre a vasta quantidade de túneis subterrâneos hoje conhecidos em Roma, uns 60 são atribuídos a nomes próprios de santos católicos, como Santo Inês, São Calixto, mas a maioria, é claro, são nomes dados tardiamente. Apenas uns poucos parecem conservar o nome original da localidade aonde havia sido estabelecido. É o caso da catacumba Ad Ursum Piletum e Ad Sextum Philippi. Outras ainda parecem conservar o nome do proprietário do terreno aonde elas foram escavadas, ou quem sabe o nome do seu fundador, ou ainda quem a ampliou, e talvez aí esteja a pista de alguma parte ou de alguma razão de suas origens. As catacumbas só puderam ser escavadas de maneira legal porque os proprietários originais das terras onde elas foram perfuradas assim o permitiram. Logo, entende-se que eram convertidos ao cristianismo os donos das catacumbas ou, no mínimo, simpatizantes do movimento. As matronas romanas, muitas delas convertidas, certamente deram um exemplo de generosidade, oferecendo suas próprias terras para as catacumbas. A favor disto, temos o testemunho arqueológico de numerosos nomes dados às catacumbas, que eram, ao mesmo tempo, mulheres ligadas à corte romana. Por exemplo, Priscila, que virou Santa Priscila, era mãe do senador Pudens, e da mesma maneira, ela também tem a sua sepultura ali. Alguns pensam que Flávia Domitila seria a pioneira desse costume. Os seus dados biográficos são esparsos e muito lendários, mas alguns historiadores dizem que ela era sobrinha de Vespasiano, enquanto outros afirmam que era sua neta. O seu marido, Titus Flavius Clemente, era filho de Titus Flavius Sabino, irmão mais velho de Vespasiano, e, portanto, sobrinho do falecido imperador. Os dois filhos de Clemente e Domitila foram educados por Quintiliano e estavam sendo secretamente preparados para assumir o império no lugar de Domiciano. Mas, segundo o historiador romano Suetônio, ambos foram executados pelo imperador quando descobriu que eles haviam se convertido à superstição oriental, o que bem pode ser o cristianismo, o judaísmo ou ainda ambos, se entendermos que talvez para muitos daquela época não fosse clara a distinção entre cristãos e judeus. Pois bem, todos eles foram acusados de ateísmo pelo fato de não acreditarem nos deuses do paganismo romano. Incrível, não é? Cristãos genuínos mortos sob a acusação de serem ateus. Segundo a versão de Eusébio de Cesareia, um historiador cristão do IV século depois de Cristo, Domitila não foi morta como seus parentes, mas foi banida para a ilha de Pandatária. E sua propriedade, conforme a tese defendida por alguns, foi possivelmente a primeira usada por cristãos para construir as catacumbas.
Seria bom a esta altura esclarecer que os primeiros cristãos não usavam o termo catacumba para referir-se ao local onde colocavam seus mortos. Alguns acreditam que eram os romanos que davam este nome à localidade da Via Ápia, onde havia a extração de blocos de tufo. Somente mais tarde, o termo foi aplicado ao cemitério cristão. Aliás, é curioso notar que foram os cristãos primitivos que, na busca de um lugar adequado para o sepultamento dos seus mortos, deram ao recinto fúnebre o nome de cemitério. Agora veja que interessante. A palavra cemitério vem do latim tardio coemiterium, que significa literalmente dormitório. Agora raciocine. Por que os cristãos primitivos dariam o nome de dormitório ao local onde os seus mortos eram colocados, ao invés de usar a palavra necrópolis, tão conhecida por todos? A resposta parece ser simples. Necrópolis era um nome que se identificava com a crença pagã de que as almas dos mortos continuavam vivas e penadas após o falecimento do corpo. Já a palavra cemitério ou dormitório evocava mais de perto a crença bíblica de que os mortos não estão conscientes, como comumente se crê, mas antes numa espécie de sono que os mantém como que adormecidos, até a ressurreição final, que se dará apenas por volta da segunda vinda de Cristo à Terra. Pela sua colocação em filas sobrepostas umas sobre as outras, as sepulturas davam realmente a impressão de ser um vasto dormitório. Os cristãos queriam afirmar desta forma a sua própria fé na ressurreição dos corpos e no dormício, isto é, no sono das almas. Mas hoje, infelizmente, este antigo conceito foi trocado por crenças platônicas, que insistem em dizer que a alma é imortal e, portanto, pode assombrar ou ser atormentada, ou mesmo, quem sabe, estar no céu, intercedendo por aqueles que ficaram vivos aqui na terra. Contudo, leia atentamente a sua Bíblia. Procure saber o que ela diz a respeito dos mortos e você descobrirá que esta ideia de imortalidade da alma não era a doutrina original dos cristãos e dos judeus da antiguidade, aqueles que produziram o livro sagrado. Mas voltemos a falar das catacumbas cristãs. Como já dissemos, elas eram formadas por galerias subterrâneas, parecendo verdadeiros labirintos de vastos quilômetros de extensão. Nas paredes havia filas de nichos retangulares, chamados de lóculos, de várias dimensões. Eles podiam conter um ou mais corpos. A sepultura dos primeiros cristãos era extremamente simples e pobre. Seus corpos eram envolvidos num lençol e depositados no local sem nenhum tipo de caixão. Os lóculos eram então fechados, em seguida com placas de mármore ou, na maioria dos casos, com telhas fixadas por argamassa. Sobre a telha ou sobre a placa de mármore, escrevia-se às vezes o nome do defunto com um símbolo cristão ou votos de paz. Com frequência, eram colocadas junto do sepulcro lamparinas de óleo ou pequenos vasos com perfume. Nós temos várias dessas lamparinas em museus espalhados pelo mundo inteiro que mostram como elas eram, e principalmente aquelas que eram encontradas nos túmulos. Note que elas tinham sempre inscrições gregas. Algumas são até detectáveis. Por exemplo, uma dessas lamparinas traz uma inscrição curiosa. Ela traz uma letra alfa, que seria a primeira letra do alfabeto grego, seguida de um ômega, que seria a última letra do alfabeto. Em algumas vezes havia também a palavra írritus, que quer dizer peixe. Mas o que significaria esta antiga e estranha inscrição peixe numa lâmpada? Bom, o alfa e o ômega eram símbolos claros usados pelos cristãos para representar aqueles conceitos apocalípticos que se referiam a Cristo como o primeiro e o último. Aquele, como anunciou o apóstolo João, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Isto está em Apocalipse 22, verso 13. Quanto à palavra írtus, ou peixe, este era um dos símbolos cristãos que mais se repetia nas catacumbas. E, de acordo com uma teoria, esta palavra para peixe em grego, írtus, seria, na verdade, uma senha em forma de acróstico para identificar os cristãos. Na verdade, uma das mais antigas identificações da crença cristã a respeito do Filho de Deus. Írtus, que aqui aparece escrito em vermelho, evocaria os termos Iesus, Christos, Theos, ou Teu, Huios, Soter, cuja tradução seria Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador. Mas é nas inúmeras e variadas lápides que encontramos os mais interessantes elementos sobre este cristianismo primitivo.
Segundo os escritores Benjamin Stott, autor do clássico As Catacumbas de Roma, e William Henry Whitfield, autor de outro clássico de mesmo título, as inscrições exploradas e catalogadas somariam cerca de 70 mil exemplares. Número este que representa apenas uma pequena fração da vasta necrópolis de cristãos com seus estimados 4 milhões de sepulturas em mais de 800 quilômetros de galerias subterrâneas que não se limitavam apenas a Roma, mas também podiam ser encontradas em Saracusa, Alexandria, Nápoles e Paris.